Voltamos, pessoal, para a terceira parte do vídeo que a gente está fazendo hoje, né? Do tema que é muito interessante, né? O tema é, como é que se diz? O que é a espiritualidade consciente? O que é isso, pessoal? Porque sempre temos que estar consciente fazendo o trabalho da espiritualidade. Por quê? A gente parou onde? A gente parou foi no nevoeiro, né? O navio, o nevoeiro, né? Que ele fala, enquanto deixar os outros, digo, pessoas que o intitulava como mestre e guru, guiar meu navio, né? Você sabe, o navio é o nosso corpo, né? O, a consciência que dirige esse navio, né? Entende? Fiquei um tempão preso no nevoeiro. Então, quando você deixa, vai, guru, mestre, pastor, reverendo, não sei o quê, guiar a sua vida espiritual, você fica preso nesse nevoeiro. Mas como é que faz para tirar esse nevoeiro? Só você pode fazer. É trabalhando a espiritualidade. Ele fala, você precisa desenvolver mais que é a espiritualidade para sair do nevoeiro. Então você precisa trabalhar a espiritualidade. Não é sendo dito pela outra pessoa. A outra pessoa não vai comandar o seu navio. Deus lhe deu a obrigação, né? A espiritualidade deu a obrigação, deu um corpo a você para que você guiasse ele. Entende? Como é que se der? Lhe deu uma missão de vida aqui, um propósito de vida que você tem que cumprir. Não é o que o pastor, o guia está fazendo. Eles podem ser úteis se ele estiver ensinando você ter essa conexão. Se não estão ensinando, estão ditando o que você tem que fazer, tá fora da espiritualidade. Tá fora. Tá, pessoal? É verdade. Aí ele foi quando eu passei por uma aprendizagem difícil, foi que verdadeiramente me conectei com a divindade criadora, que já existia dentro de mim. Consegui vislumbrar o farol, a luz, né? E sair do nevoeiro. Então, é só assim que você sai desse nevoeiro. O que mais? O véu, né? O véu é aberto, a luz aparece, você sai desse nevoeiro escuro da escuridão e vai para a luz, o farol. Entende? Então, quanto você não trabalhar a sua espiritualidade, você não vai ter luz própria, você não vai ter luz para sair desse nevoeiro e caminhar vendo as coisas, entende? Você vai estar inconsciente. Entende? Ele deu essa metáfora aqui para a gente entender sobre isso, né? Aí ele fala: a espiritualidade consciente é uma tendência de buscar o contato direto com a divindade criadora, que existe dentro de cada ser. Significa ter ideia, intuição, criatividade, colocar em prática no cotidiano. Então, a espiritualidade consciente é isso. Você está praticando essas coisas no seu cotidiano, você conectado com seu divindade criadora, sua alma, entende? Que está dentro do seu ser. Então, é um trabalho que você tem que fazer, não é outro. Mas tem pessoas terceirizando, né? Deixando guiar o barco dela, que foi a obrigação que Deus deu a ela aqui, a missão de vida. Entende? Aí ele fala, e direcionar a energia vibracional de maneira criativa para criar novas possibilidades para ter êxito nesta vida. Então, você quando toma a rédea da sua vida, você
direciona a energia vibracional que está saindo, emanando de você. Entende? Quando você não está a espiritualidade consciente, você não está direcionando a energia vibracional criativa que você tem. Você tem dons, tem talento, mas você está debaixo porque aquele é um guru que diz que é o melhor, que é o mestre, é o conhecedor de tudo, e você está debaixo daquilo. Ele pode estar trabalhando a espiritualidade de você. Me dirige aí, pastor. Ai, não sei o quê. Não, é você. É você. Entende? É você que tem que fazer o trabalho. Não é pastor do sou eu, não é de quem. Só estou passando coisas para abrir a sua compreensão, para você despertar para essa conexão, tá? Aí ele fala, abrir o coração para que internamente queremos desenvolver a intuição, então você tem que abrir, por isso que não endureça o coração quando você ouvir a mensagem. Não endureça. É o que acontece com muitas pessoas, endurece. Aí o que é que não acontece? Desenvolver a intuição, captar boas ideias, ter comprometimento com nossas ações diárias, não tem. Ter disciplina e responsabilidade para conseguir mesmo, para com os outros e com o meio que se vive, não tem preocupação. Ou a natureza, no desafio, ter força e serenidade, desenvolver o equilíbrio e harmonia. Não tem equilíbrio e harmonia essas pessoas. Por causa dessa falta dessa conexão, né? Manter uma visão otimista do futuro e às vezes tem gente dentro da igreja, pessoal, consumindo coisas que estão deixando ela pessimista. Não, é os políticos, e por isso é isso aí, é por isso que eu não vou, é por isso que, sabe, tá numa vibe, numa frequência tão baixa, pessoal. Então, ela não está otimista. E desenvolver o poder pessoal, principalmente ter a fé. Então, tem uns aí que já perderam a fé. Entende? Já tem outros que já perdeu a fé. Não tem mais fé. Falta tomar café agora. Entende? É trabalhar dessa conexão. Vai aumentar a sua fé. Como um impulso para realizar o seu propósito divino. Então, você precisa ter fé para ter impulso, né? Energia, força para realizar esse propósito divino que você viveu. Senão, não consegue fazer. Não consegue. É que tem muitos assim, pessoal. Sem força. Já está fazendo aquilo automático na religião dele. Está sem força. Com a cara feia, né? Parecendo que comeu algo assim. Com a cara fazendo o trabalho da espiritualidade aos empurrão. Não é assim que você está espiritualidade consciente. Não é assim. Aí ele fala, e quando você aprender a sintonizar de maneira eficaz, você se tornará mestre de si mesmo e contemplará o mundo ao redor por um prisma colorido que se transbordará de paz interior, equilíbrio e harmonia com o todo. Então, pessoal, quando você se conectar, né, sintonizar, se aprender a sintonizar com essa consciência evoluída, com a sua alma, com o eu interior, né? Você fazer isso, você vai estar com a clareza mental, né? Você vai estar fazendo a espiritualidade consciente. Enquanto isso, você só vai estar num grupo religioso e está inconsciente. Entende? Então, e quando você aprender a sintonizar de maneira eficaz, você tornará mestre de si mesmo. Então você vai ser o seu mestre que vai guiar o navio, vai acender a luz para tirar o nevoeiro, as nuvens, né?
O meu vídeo aqui já dissipou várias nuvens aí, né? Que tinha aí nos barcos das pessoas aí, né? No navio aí deles. Estavam cheios de nuvens, cheios de nevoeiro. Eles não estavam enxergando nada a um palmo à sua frente. Porque faltava a luz do farol, né? Faltava a luz para ele enxergar, tirar o nevoeiro. Então, estavam tudo assim, pessoal. Tudo de grupo religioso estava aqui no meu canal assim. Mas quando foi dissipando esse nevoeiro, foi trabalhando, foi tirando, foi enxergando algo mais além. Entende? Ela se tornando mestre de si, começando a trabalhar a espiritualidade dela. Não agora precisando de um grupo, de estar ouvindo lá um mestre, um grupo na igreja. É por isso que os que estão aí da igreja, eles ficam retados aí com a gente, que eles já deram a categoria para gente que a gente são desigrejados, né? O desigrejado aí fica aí, que não precisa tal, não sei o quê. Mas porque a espiritualidade é da pessoa. É a pessoa que tem que trabalhar, entende? Se o local aonde você vai tá fazendo a pessoa, incentivando a pessoa a se conectar com essa espiritualidade, mas não estão fazendo outra coisa diferente, está até explorando muitas pessoas, né? É isso que está acontecendo, pessoal. Vários grupos explorando as pessoas e às vezes não está trabalhando a conexão. As pessoas vão lá, vai vazio e sai mais vazio ainda. Não tem realização nenhuma. Aqui teve uma pessoa que deu o seu feedback, né? Que ela já tinha passado por vários grupos, pessoal. Ia desistir da espiritualidade. Porque ela estava pensando que o trabalho da espiritualidade era trabalhar em algum grupo. Você entende? Ela estava pensando isso. Eu vou dizer. Entende porque ela estava pensando, cara, eu só vou desenvolver se eu entrar em algum grupo de espiritualistas, aí que eu vou me dizer. Não, não necessariamente. Né? É o trabalho seu, diário, do seu dia a dia, buscando conhecimento, trabalhando essa conexão interna, sabe, procurando fazer o bem. Então, isso é que eu faço aqui nos meus vídeos, é um incentivo para que vocês estudem cada conceito. Então, estou trazendo um conceito agora sobre espiritualidade consciente. Então, a gente está debulhando isso, estudando. Então, isso vai trazendo uma expansão, uma conexão com você mesmo. Entende? E você vai se tornar mestre de si mesmo. E contemplará o mundo ao redor com um prisma colorido. Então, você vai ter uma visão agora colorida. Se você via tudo negro, estava reclamando aí, a culpa é do político, a culpa é de não sei o quê, a culpa é de eu ter casado com essa pessoa, a culpa é dele, a culpa é... Você já vai ver com outro olhar colorido, porque você teve a conexão, a espiritualidade vai fazer você ver o mundo colorido, que transbordará de paz interior. Então, esse é o que você vai sentir paz interior, equilíbrio. Então, você vai ter equilíbrio das energias, né? Das harmonias do tudo, do seu comportamento. Harmonia, então, você entra em harmonia com o ambiente aqui, né? Com o seu eu interno, você entra em harmonia. E com todo, todo. Você entra em harmonia com esse Deus, com todo, com o universo, você entra em harmonia. Então, você vai estar melhor. Tem algumas pessoas que já entraram nesse estágio aqui, pessoal. Sentindo paz, equilíbrio, até querendo me agradecer. Eu digo, não, mano, isso foi um trabalho seu. Se você deu ouvido, você trabalhou, você conseguiu chegar nessa fase. Agora continue, né? Aí ele fala, e você terá uma vida melhor nesta encarnação ou na próxima, que você conscientemente criará. Então, talvez se você
não acessione, né? Não vá para lugares altos, você pode vir na outra encarnação, já vai vir melhor pelo trabalho que você fez. Entende? Já vai adiantar o caminho que você tem. Entende? Mas o nosso trabalho é a gente se iluminar, que a gente vai se ascensionar para lugares altos. Entende? Transcender esse ego é o nosso trabalho, pessoal. Mas eu sei que para algumas pessoas é difícil, pessoal. É difícil para todo mundo. Todo mundo está no mesmo navio, no mesmo barco, sabe? Precisando de ajuda. Então, para a gente se ajudar, a gente tem que se ajudar primeiro, para depois ajudar outra pessoa. Entende? Não existe isso. Se você não está sendo ajudado, você não pode ajudar outra pessoa. Essa é uma verdade, muito verdade da espiritualidade. Tá? Então, você vai sentir isso, pessoal, quando você sintonizar com a sua alma. Aí ele fala, após considerar o que a consciência espiritual significa para você e por que é importante explorá-la, vamos ver como você pode desenvolver e cultivar a consciência espiritual dentro de você. Então, é dentro de você. Você não vai desenvolver, vou procurar um grupo tal. Você pode até ter um grupo para discutir assunto tal, mas essas pessoas não tem que colocar como mestre e ditar como você tem que fazer. Quando faz isso, está virando uma religião. Que é assim que a religião faz. Ele vai ditar o que você tem que fazer. Entende, pessoal? Se torna uma religião. Então, não é para ditar o que a pessoa tem que fazer. Agora, você vai para um grupo que discute, não, esse conceito, tal, a Bíblia fala. Você discute lá sobre Bíblia, sobre vários conceitos. Beleza, tá tudo bem. Mas o negócio é que você vai para esses grupos, ele se coloca como mestre, como seu guia, como que sabe mais do que você, entende? Por mais que ele saiba mais do que você, mas ele não pode ditar regra do que você tem que fazer. Você que tem que se conectar com a sua alma e descobrir o seu propósito de vida, a sua missão de vida aqui nessa vida. É isso. Ele tem que incentivar você a essa conexão interna. Entende? Com a consciência espiritual mais elevada, né? Que é conhecida como o eu superior, a alma, a centelha divina, o Espírito Santo, né? A mente cósmica, entende? É conhecida aí por vários nomes, pessoal, né? E eu tenho gravado aqui esses vários nomes, tirando a dúvida, a nuvem negra, esse como é que se diz, esse nevoeiro escuro que está à nossa frente, que foi colocado por essas religiões, por esses gurus, esses mestres. Entende? Então, ele fala, cultivar a consciência espiritual dentro de você, desenvolver e cultivar essa consciência espiritual dentro de você. Então, é um trabalho seu, tá? Aí ele fala, aqui está 5 dicas de como se tornar mais consciente espiritualmente. Então, ele vai dar 5 dicas para que a gente coloque no dia a dia para... dica, pessoal, não é doutrina, é dica. Você faz se você quiser. Dica, você já vê a dica. Posso dar uma dica a você de como eu fiz. Então, ele está falando que vai dar uma dica. Não é uma doutrina, você tem que fazer isso. Você não está fazendo na hora certa. Isso já é religião. Tá? Para ficar bem clarinho aqui na mente de alguns religiosos aí, né? Eu tenho que colocar isso, porque espiritualidade é sua, é interna, é uma conexão que você tem que fazer com essa sua alma, com a centelha divina, o Espírito Santo, o eu superior, a consciência superior. Então,
é essa que você vai transcendendo o ego. É esse trabalho que você tem que fazer. Eu só estou aqui estimulando, né, através de estudo, a gente estudando, para que vá tirando essas camadas, essas nuvens, e a gente vai enxergando essa possibilidade. Entende, pessoal? Não sou seu mestre, não estou mandando você fazer nada. É dica de como você pode entrar nessa conexão. Eu já tenho a minha maneira de me conectar com minha espiritualidade, é a minha maneira. Né? Agora, significa que agora essa maneira que eu tenho de me... é o que eu vou passar para as pessoas que estão escutando? Não. Ele encontra a maneira dele se conectar com a alma dele. Essa é a verdade. Essa é a verdade que ninguém está dizendo aí, pessoal. Até pessoas que estão falando sobre expansão da consciência não tá falando isso. Tá falando até para vender, né? Porque interesse para vender. Ah, você tem que vir fazer aqui a emissão da espiritualidade, não sei o quê. Aí você vai se conectar com a sua alma. Não existe isso. Isso quem faz é a pessoa. Entende? Ele pode ajudar você com conhecimento, coisa para você, mas não significa que você vai se conectar. Então, quando fica vendendo isso, pessoal, é o engano também que está na espiritualidade. Isso é engano. Mas por que ninguém fala que isso é engano, pessoal? Porque tem rabo preso. Sabe o que é o rabo preso? O gato ficou com o rabo preso? Sabe o que é isso? É que está em um grupo, ele não tem que falar contrário. Se ele falar aquilo, talvez até se falar até com do grupo ou da pessoa, você recebe um processo, pessoal. Sabia disso? Por isso que eu não falo aqui de um corpo, eu falo das coisas da espiritualidade. Porque pode, não dou nome aqui, não dou nome de nada, porque pode receber um processo dessas pessoas. Porque ela está dizendo que tem o direito de fazer isso aqui. Entende? Na cabeça dela, ela disse: eu tenho o direito de fazer isso, acabou. Quem falar contra, eu posso entrar com processo contra essa pessoa. Entende, pessoal? É isso que está acontecendo. Por isso que tá indo até de juiz aí, pessoas meio evangélico, católico, espiritual, tudo que alguém que falou mal entrou com processo contra outra pessoa. Levando aí para a justiça aí do homem. Entende agora? Você entende agora porque eu tomo o maior cuidado aqui, mas as coisas espirituais corretas eu tenho que falar para você. Aquela que não estão de acordo eu tenho que falar para você. Agora, não estou dando nome. Estou falando que está acontecendo isso, tem gente fazendo isso. Agora, se ele está se doendo, aí é outra coisa, né? Ele pode me xingar aí, fazer tudo, se remover da cadeira, mas eu não estou dizendo que é ele. Então, ele está se identificando com o que eu estou falando. Entende? É por isso que eu digo, será que um líder, o negócio ele vai ouvir sobre isso se ele está verdadeiramente na espiritualidade consciente ou está fazendo uma espiritualidade inconsciente? Do ego dele, só para satisfação dele. Dizer que ele é o bonzão, ele é o líder. Quando o cara entra nessa, já foi, meu amigo. A primeira palavra, na hora que ele entra nessa, ele já está fora da espiritualidade. Porque a espiritualidade está com humildes e simples de coração. Tá? Para você perceber verdadeiramente quem está desperto, pessoal. E essas pessoas que estão no ego vão procurar essas pessoas e querem que a verdade venha através daquelas pessoas. Por isso que as pessoas ficam no grupo. Não, o meu pastor. Se o meu pastor falou, é verdade. Se outro falou, não é verdade. Então, ela fica ali naquilo, pessoal, que foi ensinado assim. Entende? É errado. É errado. Entende? Você tem que estar com a conexão e perceber quem é que está verdadeiramente
na espiritualidade, né? Verdadeira, sentindo, sabe? Fazendo com amor, você tem que ter essa noção. Mas se você está dormindo, você é levado e nem percebe, o lobo tá levando ela por o lobo em pele de cordeiro, né? Foi como ele falou aqui. Tá levando você lá pro matadouro. Entende, pessoal? É uma verdade. Eu tô falando isso aqui metáfora, mas quem tem ouvido, ouça para ouvir a verdade que está acontecendo. Quem tem conectado com o Espírito, ouça a verdade, né? Para estar atento, não cair na cilada e também não ser levado por esses lobos, né? Aí ele disse, dá dica de como se tornar mais consciente espiritualmente. Então, é uma dica, não significa que você tem que fazer. Ele diz, primeiro, começar a praticar meditação diária, né? Meditação diária e oração e leitura das escrituras, né? De livros espirituais. Então, primeiro é isso, você tem que começar a praticar, meditar diariamente, orar, ler a Bíblia, ler livros espirituais que falem de algum assunto, entende? Isso vai começando a você entrar naquela conexão, começar a fazer pergunta, começar a entrar. Então, é o que a gente está fazendo aqui, pessoal. Estudando, depois vocês vão orar, vão meditar, vão ver se essa é a verdade se eu estou falando ou não, ou é mentira. Aí ele fala, segundo, cultivar a inteligência emocional. Então, o que é essa inteligência emocional? Tem um vídeo, eu gravei aqui, pessoal, tá aqui no meu YouTube, tá? Que é o que essa inteligência espiritual? É você, a sua consciência, ter essa capacidade de fazer com que você perceba aonde você está precisando melhorar internamente. Está desequilibrada a sua emoção. Então, a própria consciência vai perceber isso e vai fazer com que você mude, se alinhe, trabalhe a energia do seu corpo para você se alinhar com essa vibração mais alta da consciência evoluída. Entende? Isso é uma inteligência emocional. Tá? Aí o que é que ele fala mais? Terceiro, pratique o amor próprio. Então, o que é o amor próprio? É você cuidar de si mesmo, né, pessoal? Não existe, porque senão você não vai estar cumprindo o que Cristo falou. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, se você não ama, você não tem amor próprio por você, como é que você vai amar outra pessoa? Você está fora da espiritualidade. Você entende? Você entende como é estar consciente? É isso que é estar consciente, é a espiritualidade consciente. Você está trabalhando o seu amor próprio, você está trabalhando, cuidando de você, porque você vai cuidar das outras pessoas. Isso é uma espiritualidade consciente. Você vai estar cumprindo o que Cristo mandou, o mandamento lá. Né? Aí ele fala, quarto, conecte mais profundamente com o outro. Então, seja autêntico, se conecte com aquelas pessoas que estão mais espiritualizadas, sabe? Que tal você vai aprender, mas ele não vai ditar regra para você. Você vai se conectar com ele para você ir crescendo espiritualmente. Se conecte com essas pessoas, né? Tenha aquela comunhão. Isso é importante também, porque vai fazer você sentir a presença daquela pessoa mais espiritualizada. Você vai sentir a vibração daquela pessoa, a energia é mais positiva. Então, isso vai fazer com que você se conecte. Você sinta prazer, nossa, eu quero ser assim, nossa, eu quero estar nessa energia, nessa espiritualidade. Então, vai motivar você a ter essa conexão interna. Entende, pessoal? Aí, o que é que ele fala mais? Quinta dica. Pessoal,
Isso é dica, não é doutrina para você cumprir. É dica. Você faz se você quiser. Né? Se você quer ver mesmo se vai ter essa conexão, não, você faz se você quiser. Então, ele fala, a quinta dica é o quê? Cultivar a gratidão. Então, seja grato, pessoal. Seja agradecido à espiritualidade, às pessoas que lhe ajudam. Seja grato. Por mais que, toda vez quando eu termino o vídeo aqui, eu agradeço a vocês. Por mais que vocês não não me deram nada, não nessa vida, entende? Mas só por você dedicar o seu tempo em assistir meu vídeo, eu agradeço a vocês, sabe? Sou grato, grato pela vida. Então, essa cultivação faz você se ir conectando com a sua alma, com esse ser mais superior, mais elevado. Entende, pessoal? Tem que ter isso, essa humildade, essa gratidão. Então, quando uma pessoa no falar dela, eu já percebo, pessoal. Eu não sei porque as pessoas não percebem. Por quê? Porque está dormindo. Eu assisto lives, eu sempre aqui vou ver o que é que estão falando, tanto os pastores, né, padre, espiritualista, né, espírita, estão falando sobre as coisas. Então, eu fico olhando na fala e no comportamento, pessoal. Nossa, para que eu fui tomar psicologia, pessoal? Eu fico fazendo análise sem querer fazer análise, mas porque já é a intenção da análise, né, pessoal? Mas eu não estou julgando ela, é só analisando, nossa, tá fora, precisa entrar no limiar da espiritualidade. Mas é normal que deve ser o nível daquela pessoa, né? O que ela está entendendo, o nível daquela. Ela está no ego, ela gosta de se, querer se aparecer. Então, você tem que entender essas pessoas também. Eu ficando só analisando para tirar é o meu espelho, a conclusão é o meu espelho. Essas pessoas é meu espelho se elas estão na verdade ou não. Entende, pessoal? Fica analisando, porque eu tenho visto muito aí também que estão na verdade. Está no espírito. Está com a conexão com a alma dele. Já vi muitos, né? Não vou falar aqui. E eu falo, a maioria desses que eu já vi são canais pequenos que está conectado. É isso, pessoal. Às vezes, esses canal grandes você não vai encontrar verdadeiramente, porque às vezes o cara se perdeu no caminho. Até deve ter começado com a espiritualidade sincera, né? Mas depois se desviou por causa de coisas aqui dessa época. Entende, pessoal? Entende o que eu estou falando? Agora a pergunta é: será que a Bíblia fala sobre essa espiritualidade consciente que a gente tem que estar consciente, desperto? Será que a Bíblia fala? Vamos ler aqui, pessoal. 1 Timóteo 1:5. O objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Então, pessoal, isso é espiritualidade. Então, o objetivo todo da instrução que o apóstolo Paulo estava passando para Timóteo é ele estar nesse estado de amor, com o coração puro, né? Uma boa consciência, né? Consciente daquilo que está fazendo e de uma fé sincera. Nossa, pessoal, isso aqui já diz tudo. É o que a gente estava falando lá, espiritualidade consciente. Então, é uma pessoa que está consciente disso, pessoal. Entende? Aí o que é que ele fala mais aqui? Hebreus 10:22. O que é que ele fala? Assim aproximemos de Deus com o coração sincero e com a plena convicção de fé, tendo o coração aspergido pela purificação de uma consciência culpada e nossos corpos lavados com água pura, com a palavra de Deus. Então, pessoal, você entende o que é
a pessoa, olha a mensagem que o apóstolo Paulo estava passando para os irmãos, tanto Timóteo, tanto os hebreus. Olha a mensagem que ele. Então você tem que se aproximar de Deus com um coração sincero, pessoal. Não pode haver isso, orgulho, não pode haver soberba. Você não vai conseguir se aproximar. Porque é uma coisa interna sua, entende? E com a plena convicção de fé, então você tem que ter a fé, né? E ter um coração expandido, né? Limpo, purificar de uma consciência má. Então a sua consciência não tem que ter algo mal, pessoal, é só coisa boa. Quando você está aí pensando, você está no ego. Aí um cara tá planejando para ganhar dinheiro, tal, fazendo maracutá, gente de igreja, pessoal, fazendo isso. Como é que essa pessoa está com uma espiritualidade consciente? Fazer isso, ganhar dinheiro, é isso aí, rapaz, é isso mesmo. Nossa, pessoal, eu vi conversa desse nível, pessoal, aonde eu passei. Como é que pode uma pessoa estar consciente, espiritualidade consciente? É uma espiritualidade porque ele está falando de coisas espirituais, mas ele está inconsciente, ele não está conectado com a alma dele. Entende? Então você tem que ter a consciência, tirar a má consciência, né? E culpada e nos lavar o corpo com água pura, com a palavra de Deus. Né? A alma tem sede da água. Você já viu a alma beber água? Então, pessoal, a alma ele se alimenta dessa escritura, dessa palavra, dessa essência que sai da boca de Deus, né? Que tem essência de verdade. Então, nossa alma se alimenta disso. Aí. Tá bom, né, pessoal? Eu tô gravando agora 3 partes, porque agora eu posso dar uma ênfase melhor, né? Porque eu tava gravando uma parte, aí depois eu gravei 2, mas eu tava muito acelerado. Então, esse aceleramento, às vezes as pessoas não pegam, o vídeo fica longo, a pessoa fica, sabe? E assim, eu acho que assim tá bom, porque gravando em 2 ou 3 partes, né, bem devagarzinho, isso está fazendo com que vocês percebam mais melhor, né? Aprenda as coisas. É para isso que a gente está estudando, é para você aprender. Aí ele fala, Romanos 13, versículo 5. O que é que ele fala aqui? Portanto, é necessário que seja submissa à autoridade, não apenas por causa da possibilidade da punição, mas por questão de consciência. Então, pessoal, a gente fica respeita as autoridades, né? Estamos debaixo obedecendo aqui nessa realidade, não porque a autoridade vai punir a gente não tem medo, mas por causa da nossa consciência. Então, é um trabalho que a gente está guardando a nossa consciência, a nossa espiritualidade consciente. Então, você está com consciência disso. Isso é uma espiritualidade de consciência. Olha o que o apóstolo Paulo fala, ele está cuidando da sua consciência, para que você não faça besteira. Né, pessoal? A gente guarde desse mal, dessas coisas que tem nessa realidade, e a gente viva a nossa vida em conexão, fazendo o bem, obedecendo às autoridades que tem aqui, as coisas e tal, mas sem, como é que se diz? Apego nenhum, mas só por causa da nossa consciência. Entende, pessoal? O que é uma espiritualidade consciente? Está consciente de que devemos fazer essas coisas. Aí o que é que ele fala mais? Atos dos Apóstolos 24:16. Por isso procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus e diante dos homens. Então, o apóstolo Paulo é por isso que ele sabia. Ele sabia que era uma espiritualidade consciente, pessoal, né? Ele estava fazendo a espiritualidade dele consciente e estava passando essa conexão, essa consciência para os irmãos, para que ele não
se desse de mal, né? Nessa realidade, porque essa realidade aqui é difícil, pessoal. Difícil a gente fazer o nosso bem, a nossa espiritualidade aqui. A gente é atacado, porque tem consciência, seres estranhos aqui que perseguem a gente, né? Porque a nossa batalha é espiritual e a gente não vê, tem esses seres aí estranhos que são conhecidos como maligno, espírito sujo, espírito, né? É conhecido aí por vários nomes. Então, a gente que está aqui para cumprir o nosso papel, o nosso bem, é difícil a gente estar aqui, porque aqui é um brau, tá aí os espíritos comandando, né, a maioria das mentes. Então a gente tem que ficar tranquilo, cumprindo a nossa parte, mas não, como é que se diz? Deixar para que a gente se perca aqui nessa realidade. Entende, pessoal? Então, eu tenho que conservar minha consciência diante de Deus, que é a conexão, né? E diante dos homens. Estão ali obedecendo as coisas para que não aconteça nada com a gente. Aí o que é que ele fala mais? Efésios 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne ou sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hortes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, pessoal, você vê a nossa luta com ele, né? A gente não tem que lutar contra a carne, contra outra pessoa. A pessoa não tem nada. Deixa lá a outra pessoa. A gente tem que controlar a nossa, como é que se diz, nosso processo interno e lutar ainda contra essas hortes. Ele fala que é contra os principados, contra as potestades. Então, são muitos espíritos que estão aí. Contra príncipe das trevas desse século. Então, quem é o príncipe das trevas desse século? É conhecido como o diabo, Satanás, né? Que mais? É conhecido como a serpente, a antiga serpente, o dragão. É conhecido com mais o quê? Então, é dado vários nomes para esse príncipe desse século. Contra as hortes espirituais. Então, tem hortes espirituais da maldade no lugar celestial. Então, a gente está aqui numa batalha, pessoal, né? E é difícil, eu sei, por isso que é difícil a gente ter essa conexão, fazer o bem, sabe? Mas temos ajuda se a gente ficar na frequência dimensionais, na frequência dos mentores, anjos. Então, a gente vai receber ajuda desses seres, né? Aí ele fala mais o que aqui? Timóteo 4, versículo 2. Pela hipocrisia de homens que falam mentira, tem cauterizado sua própria consciência. Então, pessoal, quando o homem está na hipocrisia, falando mentira, ele cauteriza a consciência dele. Aí já era, pessoal. É difícil, pessoal. Por isso que a gente tem que ser sincero, não ter hipocrisia, máscara, não tem que mentir para ninguém para ganhar alguma coisa. Aqui temos que ser sinceros para não cauterizar a nossa consciência. Porque é essa consciência que linka a gente a esse Deus, pessoal. Entende? Aí ele fala, 1 Timóteo 1,19. Conserva a fé e a boa consciência, rejeitado por alguns que fizeram naufrágio na fé. Então, teve muitos que começaram na fé, mas naufragaram por causa que não conservou a fé e a boa consciência, pessoal. É isso que a gente tem que fazer. É isso que é uma espiritualidade consciente. Quando a gente conserva a fé
e uma boa consciência. Senão a gente vai naufragar. O navio lá vai afundar. Tá? Você viu o cara falar do navio? Tá, vai ficar no nevoeiro, ainda vai afundar o navio. Entende? Aí ele fala, 1 Pedro 1, versículo 13 e 16. Portanto, esteja com a mente preparada, pronto para agir, esteja em alerta e ponha toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Quando filhos, como filho obediente, não se deixa amoldar pelos maus desejos de outrora, quando vivia na ignorância. Mas assim como é santo aquele que vos chamou, seja santo você também em tudo que fizer, pois está escrito, seja santo porque eu sou santo. Então, pessoal, olha o que Pedro fala, né? Pedro, você viu que Pedro passou por poucas e boas, né, com Jesus. Mas ele aprendeu. Ele aprendeu o que é uma espiritualidade consciente, né? Ele diz: a sua mente esteja preparado, ponto para agir, alerta, ponha toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado a vocês. Então, quando o Cristo estiver batendo na porta, esse Cristo interior, você se conectar, ele vai ser revelado a você. Aí o que é que você tem que fazer? Como filho obediente, né? Quando você recebeu essa revelação interna, essa conexão interna com Cristo, você, como filho obediente, não se deixa amodar pelo desejo de outrora. Então, você não pode deixar se amodar pelo desejo de outrora. Quando vivia na ignorância. Então, quando você vivia na ignorância, tudo bem, mas agora você não está mais na ignorância. Você despertou, né? Então, quem não está na ignorância é porque despertou. Entende? Aí ele fala, mas assim como é santo o que vos chamou, seja santo você também tudo que fizer. Então, esse santo passa por essa consciência moral, pessoal, que a gente tem que fazer o bem, não enganar ninguém, ter uma fé, uma consciência, para não cauterizar a nossa consciência. Pois está escrito, seja santo, porque eu sou santo. Entende o que é uma espiritualidade consciente, pessoal? É isso. Aí ele fala, 1 Pedro 2, versículo 1 e 3. Portanto, livre de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja, toda espécie de maledicência. Ele manda se livrar porque isso cauteriza a consciência, a mente e a consciência, pessoal. Não pode, a gente que está desperto não pode ficar mais enganando pessoas. Então, pessoas que estão assim é porque ainda não se conectaram com a alma dela. Ou então já naufragaram, já caíram da fé dela. Entende? Não está certo. Aí ele fala, como criança recém-nascida, então, que você nasceu, né? Deseje de coração leite espiritual puro. Então, é o que o leite? É a palavra de Deus, né? Para que por meio dela cresça para a salvação. Então, você vai crescendo, expandindo a sua consciência. Agora que provaram que o Senhor é bom. Então, agora que você já teve aquela revelação, a conexão, você tem que andar nessa espiritualidade consciente. Né? A Bíblia é toda levando para você ter consciência. A Bíblia é toda aí, ó. Olha quantos versículos ali que está mandando a gente não ficar na hipocrisia, ter consciência. Entende, pessoal? A Bíblia toda está falando isso. Aí ele fala, Colossenses 1, 19 e 10. Vamos ler aqui. Por esta razão, desde o dia que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que seja cheio do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso é para que vocês vivam de maneira digna do Senhor,
em tudo possa agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Então, pessoal, olha o que o apóstolo Paulo fala. Por essa razão, desde o dia que ouvimos, não deixamos de orar. Então, ele estava orando para que os irmãos estivessem cheios do pleno da conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Então, por quê? Porque vai dar uma clareza, essa pessoa vai saber o que está fazendo. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e tudo possa agradá-lo, frutificando em tudo a boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Entende? É isso, não tem para onde correr. Não tem a espiritualidade consciente. Aí ele fala, 1 Pedro 2, 4 e 5. À medida que se aproxima dele, a pedra viva, que é Cristo, né? Rejeitada pelos homens, até agora ainda vez continua sendo rejeitada, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele, vocês também está sendo utilizado como pedra viva na edificação de uma casa espiritual, para ser sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitável a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, olha que Pedro fala, pessoal. A pedra é Cristo, né? Se a gente está conectado a esse Cristo interior, essa pedra, a gente passa a ser utilizado pela espiritualidade como pedra também, como edificação, para edificar outras pessoas na casa espiritual, para ser sacerdócio e oferecer sacrifício espirituais aceitáveis a Deus. Qual é esse sacrifício espiritual? Fazer o bem dessa conexão, por meio de Jesus Cristo, com essa conexão com o Cristo interior. Entende, pessoal? Você entende agora? A casa é espiritual. Não tem nada a ver com essas casas que tem aí, pessoal. Aí o que é que ele fala mais? Efésios 5, 14 e 15. Pelo que se diz, desperta tu que dorme. Levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andai, não como nécio, com louco, né? Mas como sábio, remindo o tempo, por quantos dias são maus, né? Pelo qual não seja insensato, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Então, você tem que se conectar com essa alma, esse Senhor interno, essa Cristo, para saber qual é a vontade dele na sua vida. Entende, pessoal? Tem que despertar. Então ele diz, desperta. Tem que despertar. Se não despertar, não vai acontecer nada. Você vai ficar no seu eguinho aí, fazendo as coisas que tem que fazer, né? E vai acontecer isso, pessoal. Então, eu parei aonde aqui despertar, não foi? Aí ele diz, Romano 13, versículo 11. Faça isso compreendendo o tempo em que vive. Chegou a hora de você despertar do sono. Então, tá dormindo, né? Para que agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Então, tá próximo. E tá próximo de você a salvação, que é Cristo. Ele tá aí, mas você tem que se conectar com a sua alma, né? Desperte, então. Você precisa despertar para perceber esse Cristo interior, tá? Aí ele fala o que mais? Mateus 8, 25. E os seus discípulos aproximaram-se, o despertaram, dizendo, Senhor, salva-me, que perecemos. Então, quando você está perto de Cristo, pessoal, você percebe que você tem que despertar, o despertaram, né? Mas foi ali no barco que eles despertaram a Cristo e pedindo salvação para Cristo. Cristo falou, você está com medo de quê?
Você está comigo aqui no barco. Então, se Cristo estiver no seu barco, ele não vai afundar, nenhuma tempestade vai derrubar. Entende? Foi quando Cristo mandou o mar se acalmar, né? Aquieta-te. E o mar aquietou, né, pessoal? Então, é isso que vai acontecer, pessoal. Quando Cristo está no seu barco, você está conectado com esse Cristo interior, a tempestade está aí. Você vai sentir medo, ai meu Deus. Aí vai lá em Cristo, Cristo vai dizer, aquieta-te, vai acalmar a tempestade. Entende, pessoal? Você entende o que é essa espiritualidade consciente? Precisamos tomar consciência, né? Precisamos, porque senão a gente está fora da espiritualidade. Está fazendo coisa do ego e dizendo que é espiritualidade. Tá certo, pessoal? Acabou aqui os versículos, acabou. Essa é a terceira parte. Vou postar lá para que vocês assistam. Agradecer a vocês, né, pela visualização, por vocês terem disposto a assistir aí. Eu vi que a visualização aconteceu. Continue. Até a próxima, se Deus, né, e essa espiritualidade permitir que eu esteja aqui. A gente vai estudar junto, tá certo? Um abraço. Tchau!